Vamos ao Evangelho de João, capítulo 18, abra aí a sua Bíblia. Vamos continuar a exposição deste Evangelho. E que assim Deus fale aos nossos corações, fale a cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 18. Hoje eu vou pregar aos irmãos aqui, expor o texto, os versos 19 ao 24. Se trata aqui do interrogatório preliminar, o primeiro interrogatório de Cristo. 19 ao 24, primeira leitura na King James, versão King James, diz o seguinte: Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem. Eu nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, e eis que eles sabem o que eu disse. Verso 22. E havendo ele falado isso, um dos oficiais que ali estava bateu em Jesus com a palma da sua mão, dizendo: Assim que tu respondes ao sumo sacerdote? Verso 23. Respondeu-lhe Jesus: Se eu falei mal, testemunho do mal. Mas, se bem, por que tu me feres? Então Anás o enviou, manietado, amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. Oremos. Pai eterno, estamos aqui diante do texto, da tua palavra, da narrativa aqui, Senhor Deus, do teu servo João. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, porque tanto nos ensina. E aqui nós temos palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Não apenas um relato, não apenas uma narrativa, mas detalhes importantíssimos. Que pelos olhos da fé, Deus, venhamos a observar esses detalhes, compreendê-los e sermos transformados, pois a tua palavra é apta para isso, para nos transformar, para nos santificar cada dia mais. Que o Senhor Deus venha trazer a fé e o arrependimento aos impenitentes, que ao pregar a sua palavra, Cristo seja exaltado, a sua obra redentiva. E aqui temos, Deus, um relato da sua humilhação, totalmente, Deus, necessária para que hoje tenhamos vida. Obrigado por isso, que a sua congregação, a sua igreja, seja fortalecida na fé, constatando os atos de Cristo, atos estes que nos salvam, que nos curam e que nos trazem, Deus, as bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai. Nos conduza, esteja, Deus, no nosso meio, através do Teu Espírito. É o que eu lhe oro no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui então no julgamento perante Anás. Eu já introduzi essa figura aqui há 2 semanas atrás. E Anás, como diz a narrativa do texto, é sogro de Caifás. Porém, eles são semelhantes no seu caráter. Se os irmãos estiverem lembrados, quem era responsável por toda a coleta, todo o câmbio no templo, que levou a Cristo chamar aquele local de covil de ladrões, pois eles trocavam as moedas com juros abusivos. O responsável por isso era justamente Anás. A coleta de Anás. Então esse homem é marcado por um suborno, uma cobiça, um homem arrogante, egoísta, um homem totalmente dominado pelo mal. É sobre esta figura que estamos falando quando olhamos para o primeiro interrogatório de Cristo. E o que deve despertar nossa atenção é que Cristo, sendo justo, totalmente santo, puro, perante de figuras inescrupulosas como essa. Esse julgamento, amados, já destaca a tamanha humilhação. O simples fato de Cristo estar perante esses homens sendo julgado é uma humilhação tamanha, irmãos. É algo que é difícil até mesmo nós, como crentes, imaginarmos o Deus do universo sendo julgado por pessoas ímpias. Isso é algo que afeta inclusive a nós. É algo imoral o que está acontecendo. É algo totalmente inescrupuloso
o que esses homens estão fazendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas João, inspirado pelo Espírito Santo, ele consegue exaltar a Cristo diante de todos esses fatos. Mesmo em seu relato sobre a traição de Judas, mesmo João retratando Jesus com dignidade, com coragem, um completo domínio da situação, como vimos no seu aprisionamento, como vimos em todos os momentos quando ele derruba aqueles homens, Jesus se demonstrando como total dominante, como total domínio sobre tudo que estava ocorrendo. Então, amados, a presente passagem encontra aqui Jesus ainda sob custódia dos inimigos, manietado, amarrado, em um pré-julgamento. Ver nosso Senhor e Salvador amarrado nos traz pensamentos como aquele que nos veio tirar as algemas, tirar as amarras do pecado, é aquele que está aqui, aquele que está amarrado. Mesmo em tais circunstâncias, amados, João ainda consegue exaltar a Cristo. E nós devemos exaltá-lo. O grande desafio aqui ao expor esse texto é exaltar a Cristo. E o apóstolo fez uma narrativa dramática, com um julgamento intercalado com uma negação de Pedro. E nós já vimos a primeira negação de Pedro. E ele faz isso com alguns propósitos. Então, amados, primeiramente devemos entender que Jesus ele passou por um concílio, um julgamento. A primeira parte do julgamento foi justamente em 3 partes. A primeira parte do julgamento foi essa que estamos em tela com Anás, e digamos que isso foi um julgamento eclesiástico, pois são os homens religiosos que estão julgando Jesus, inquirindo Jesus. Depois de Anás é passado para Caifás na sua casa, e depois ele é levado ainda por Caifás para o Sinédrio, 3 etapas. Posteriormente ele é julgado civilmente. Ele é levado então para Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes, que era o governante da região da Galileia. Herodes manda ele novamente para Pilatos, onde é o seu último julgamento. Então governantes terrenos também julgam a Cristo, interrogam a Cristo. Podemos dizer que foram 6 interrogatórios, 6 etapas que Cristo passou. E certamente todas elas representando uma incrível humilhação, um incrível escárnio da figura do nosso Salvador Jesus Cristo. Primeiro, amados, os julgamentos do nosso Senhor Jesus Cristo não são julgamentos. Não contém lei, não contém aqui direito, não contém regularidade em nenhuma dessas etapas do julgamento de Cristo. Porque são tratados aqui, amados, como injúrias. Ele está sendo levado perante esses homens para ser injuriado. Nele, o amigo dos pecadores enfrentou o ódio dos pecadores. O juiz de toda a terra foi citado perante juízes humanos mesquinhos. O juiz de toda a terra sendo citado, injuriado por juízes humanos mesquinhos. O Senhor exaltado em glória, o Logos, foi humilhado, escarnecido, cuspido, espancado. O santo e justo foi tratado como um vil, como um ladrão, como um homem sujo, como um homem sem caráter. Aquele que é a verdade é tido como um mentiroso. Essa foi a denúncia desses maus feitores. Que escárnio, irmãos. Mas João, em meio a isso, exaltando a Cristo, perceba, como que ele exalta Cristo no seu relato? Se vocês perceberem a diferença entre o relato de João e dos outros evangelhos, é que os outros evangelhos já relatam a negação de Pedro direto. João aqui, ele intercala os momentos. Ele narra um pedaço da negativa de Pedro, e depois ele coloca aqui a primeira parte do interrogatório de Cristo. Por que ele faz isso? Porque nós já percebemos, você que é um estudioso, alguém que tem prestado atenção em toda essa exposição de João, o que João gosta de fazer? Estabelecer contrastes, correto?
Ele apresenta fé, logo ele apresenta quem não tem fé. Ele apresenta quem realmente olhava para os milagres de Cristo para exaltar o senhorio de Cristo e aqueles que olhavam para os milagres apenas como de forma egoísta, para os seus próprios benefícios. Os milagreiros. João ele trabalha dessa forma no seu evangelho, estabelecendo contrastes, e aqui não é diferente. Por um lado nós temos Pedro negando, Pedro titubeando, Pedro fraquejando, com medo, sem coragem. Por outro lado nós temos Cristo, resoluto, confiadamente permanecendo naquilo que ele pregou, enfrentando, corajoso, ousado. E João dessa forma exalta o caráter reto, puro de Cristo, a sua submissão ao plano redentivo do Pai, e por outro lado ele declara a fraqueza de nós seres humanos, porque Pedro somos nós, cada um aqui nesta sala, e necessitamos olhar para Cristo e a sua fidelidade para assim sermos tidos como fiéis. Então João estabelece o contraste entre a negação e a verdade com fidelidade. É isso que eu gostaria de destacar nesta noite. Olhar para o relato de João nesse primeiro interrogatório com Anás e destacar a fidelidade, a ousadia, a coragem de Cristo em permanecer sendo humilhado, sendo escarnecido, porém obedecendo e cumprindo o plano redentivo. Plano este que nos traz paz. Sacrifício e humilhação essa que nos traz alegria. Então que você olhe para o texto e se deleite em Cristo. Esse é o desafio nosso aqui. Olhar para esse texto e nos deleitarmos na obra perfeita do nosso Salvador. Para isso entramos no verso 19. Utilizarei aqui a versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, ARA. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Este sumo sacerdote nós sabemos que é Anás, a qual ele foi levado inicialmente, e ele ainda possui o título de sumo sacerdote. Nós sabemos que um sumo sacerdote ele não perde o seu título, isso o acompanha até a sua morte. Mas naquele ano o sumo sacerdote elegido pelos governantes, no caso Pilatos, era Caifás. Esses cargos de sumo sacerdote, eles eram estratégicos e políticos. Eram colocados pessoas que poderiam colaborar para o controle do povo. E tanto, amados, que nós vemos o caráter desses sacerdotes, quanto ao que lhes convinha, o que eles tinham por interesse. Olhando para Cristo, então Cristo é uma ameaça para esses homens. Cristo apresenta para eles uma destituição, inclusive de cargos. Pois Cristo não foi colocado naquela cruz, amados, por esses homens por falta de provas, por falta de constatações, ou pelos seus ensinos. Nós veremos que esses homens olhavam para Cristo ensinando e falavam: quem ensinou a esse homem letras? Eles ficavam espantados com a sabedoria de Cristo em seus ensinos, concordando com o que Cristo estava falando. Então por que crucificaram este homem? Por que crucificaram a Cristo? Por inveja, por ciúmes, muito semelhante com a atitude de Caim, a qual estamos vendo em Gênesis. Então o sumo sacerdote, em tela aqui no início do verso 19, é Anás, o crápula, aquele que faz negócios, aquele que extorque o povo religioso. Alguns irmãos não entenderam isso na última vez que eu preguei, como que acontecia esse câmbio. Amados, nós tínhamos ali dois tipos de moedas. Nós tínhamos as moedas romanas, né, que era o dinheiro, o câmbio da época, e isso movimentava todo o comércio. Porém, nós tínhamos as moedas judaicas. No templo só se podia oferecer o dinheiro judeu. Tá? Então as pessoas vinham de fora, tinham essas mesas dos cambistas, para fazer justamente a troca. Porém, nesta troca, tinha juros. Então pense comigo. Você vem de longe, quilômetros. Tinha carro naquela época? Eles vinham a pé. Caravanas, quilômetros. Era tudo planinho o terreno? Montanhas.
terreno acidentado. Para que eles estavam se deslocando dessa forma? Para adorar o seu Deus. Chegava no local, cansados, exauridos, levando inclusive os sacrifícios, muitos deles. Chegava lá, você tinha que trocar a moeda. Precisava disso? Eles extorquiam. Esse é Anás. Esse é Anás. É como esses homens que temos hoje em dia, que fica dizendo que uma semente de feijão vai curar do Covid, que te vende uma caneta por R$1.000, ou uma vassoura. Esses são os Anás da nossa época, que vendem um copo d'água, ou a água de Israel, por preços exorbitantes, enganando o povo, se aproveitando da ignorância de um povo. Amado, esteja certo que esses homens estarão nas partes mais profundas do inferno. Estejam certos disso. Se aproveitando da religiosidade de um povo para extorquí-los. Esses são os lobos. Tome cuidado com esses. Esta é a figura que está na frente de Cristo. Uma figura, nós temos aqui um contraste entre Anás, provavelmente todo empoderado, uma situação aqui onde ele está de juiz, e Cristo amarrado, o Logos, o Criador de todas as coisas amarrado, perante de uma figura dessa nojenta. Como você acha que era para Cristo? O que você conhece sobre a santidade de Deus está em Cristo. Como que você acha que era para esse Deus santo, 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 estar perante um homem nojento como esse? E acontecendo o que com ele? Sendo interrogado, sendo acusado, com acusações infundadas, com mentiras. Cada palavra desse homem, estar perante esse homem, era como agulhas que penetravam em Cristo. Esteja certo disso. Um ambiente totalmente incômodo para o nosso Senhor. Aquele que habitou no tabernáculo eterno, no templo eterno com Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio, agora está numa sala com homens ímpios, sujos, egoístas. Você consegue estabelecer o contraste? Aquele que saiu de glória em glória, para onde ele está agora amarrado. E por que ele está passando por isso? Para que justamente as amarras que estão em nós sejam desfeitas. Para que eu e você possamos ser exaltados nele. Conhecer o Evangelho a fundo. Como que você vai conhecer o Evangelho? Como é que essas palavras que parecem, num primeiro contato, apenas uma narrativa, como é que isso vai ganhar corpo para você? Conhecendo quem Cristo é e quem Deus é. Quando você conhece os atributos e o caráter reto de Cristo, você começa a olhar com isso aqui com os olhos de profunda tristeza no que tange a humilhação que o nosso Senhor está passando. Porém, era necessário e ao mesmo tempo é o motivo da nossa alegria. É o pecado julgando a justiça. Já parou para pensar? É o pecado julgando a justiça. É a inversão de valores aqui. Para aquele absolutamente sem pecado, sujeitar-se a um julgamento conduzido por homens pecadores era por si só uma profunda humilhação. Ser julgado por tais homens sobre tais circunstâncias tornava isso ainda infinitamente pior. O ganancioso, víbora, vingativo Anás, o rude, ardiloso, hipócrita Caifás, o astuto, supersticioso, interesseiro Pilatos, tudo figuras a qual Cristo estará perante para ser julgado. O imoral, o ambicioso, o superficial Herodes Antipas, esses eram os juízes do justo. Olha quem está julgando. Por isso que eu digo, amados, que qual é um sinal claro de que uma nação ou um povo está sendo totalmente entregue a um juízo divino? Se aqueles que detêm o juízo terreno
As leis são homens imorais. Aquele que é para aplicar a justiça, ele distorce a justiça. Se a nossa nação for entregue nas mãos de tais homens, é um sinal claro de um juízo terreno de Deus. Porque, amados, a justiça deve ser... Como é que é a estátua lá? Cadê o pessoal de direito? Como é que é a estátua lá que simboliza o direito? Uma mulher com uma espada numa mão, uma balança na outra, e os olhos? Cega. O que significa isso? Que é para aplicar a espada, existe punição. Existe um equilíbrio para ser feito com isso, e deve ser imparcial. Imparcial. Esse é o símbolo do direito, não é? Esse é o símbolo. Mas como está a justiça? Em tela, no texto? É cega? A justiça aqui é cega? É imparcial? Ou é parcial, conforme interesses? Então, amados, devemos temer quando tais cenas são colocadas diante de nós. No caso, em Cristo, era necessário para a nossa salvação. Mas não deixa de ser um ato vil, injusto, pecaminoso. Não deixa de ser. Além de ser conduzido por imorais, tudo que vemos aqui foi injusto. Foi um julgamento fraudulento. Não havia qualquer intenção de dar a Jesus um julgamento justo. Eles não queriam isso. Tanto que seu julgamento foi feito à noite, na calada da noite. E, amados, para descobrir, de acordo com as leis das evidências, se as acusações contra ele eram justas, Jesus não teve nem chance de se defender. Tem sido enfatizado por vários autores que o julgamento de Jesus foi ilegal de diversas maneiras. Até falei para Laura, Laura, você podia fazer um TCC do julgamento. O que foi quebrado aqui? E porque existe, eu acredito, eu não sou estudante de direito, mas eu acredito que em todas as constituições do planeta, o direito, acho que ele tem uma espinha dorsal. Ele deve ter cláusulas que definem outras, cláusulas principais. Aí eu quero saber, e você deve fazer esse estudo sobre o julgamento de Cristo. E você perceber quais são as cláusulas que foram aqui fraudulentas, injustas. E isso dá uma argumentação de muitas páginas, viu? Algumas delas eu destaco para os irmãos. Julgamentos que pudessem resultar em pena de morte não eram permitidos durante a noite. Julgamentos sérios que resultariam em pena de morte não poderiam ser julgados à noite. E Cristo está sendo julgado à noite. Amados, outro ponto. No entanto, Jesus foi julgado e condenado entre 3 horas da manhã de sexta. A prisão de Jesus foi feita como resultado do quê? De suborno. Não foi essas 30 moedas de prata que Judas entregou a Cristo? Não foi resultado de um suborno? Ou seja, dinheiro de sangue que Judas recebeu. Terceiro ponto, Jesus foi solicitado a se auto-incriminar. E existem algumas cláusulas jurídicas, não só no nosso país, mas em outros lugares, que ninguém pode levantar provas contra si mesmo. Tanto que uma prova para os irmãos prática, se você for pego no bafômetro, acredito que nenhum crente vai ser pego no bafômetro, mas você é obrigado a fazer o bafômetro? Não, por quê? Porque você está levantando uma prova contra si mesmo. Tá? Então, segundo as leis, né, isso não é permitido. E o que eles querem de Jesus? Extrair dele provas através das suas próprias palavras. Eles querem tirar de Cristo uma auto-incriminação. E nos casos, amados, de pena capital, a lei judaica não permitia que a sentença fosse pronunciada até o dia seguinte. Existia um dia de acariação. Porque quais são os casos de pena de morte? São os casos imorais, a qual eu já passei para os irmãos no estudo da lei. Por exemplo, o adultério. Nós temos um caso claro de adultério, uma denúncia de adultério, que levam até Cristo. Essas mulheres estavam adulterando. Vocês lembram o que Cristo pergunta?
Cadê a outra parte? Cadê? Não tinha outra parte. Só levaram a mulher. E Cristo faz isso, não, amados, apenas por sua justiça, mas isso estava prescrito na própria lei. A testemunha tem que acompanhar. Todos os pontos têm que ser acariados, averiguados. Então, amados, essas são algumas das poucas irregularidades que nós encontramos nesse julgamento de Cristo. E isso não passa apenas de detalhes, irmãos. Eles tocam no âmago do problema. O ponto principal, nada menos que isso, havia sido decidido há muito tempo que Jesus tinha que ser morto. A sentença sobre Cristo já tinha sido dada. Vamos voltar? Capítulo 11, verso 49 e 50. Capítulo 11, verso 49 e 50. Olha quem está aí. O genro. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Isso aqui ele não disse por si mesmo, como nós sabemos, mas aqui também está a intenção maléfica deste homem. Ele já pretende matar. A intenção é realmente crucificar, eliminar Jesus Cristo. Para que precisa então de um julgamento? Amados, a razão por detrás dessa decisão era a inveja. Os líderes judaicos simplesmente não podiam tolerar, suportar o fato de que estavam começando a perder o controle sobre o povo e de que Jesus de Nazaré estava denunciando e expondo as práticas desses homens. Jesus, por ser, amados, o detentor da verdade, a própria verdade, expôs o erro desses homens. Expôs as práticas farisaicas, como batemos também no dia do Senhor. E esse era o motivo do ódio desses homens. Eles, por serem amantes da mentira, certamente iriam odiar a própria verdade. Então é um julgamento totalmente fundamentado com base em sentimentos. É o que eu disse aos irmãos, a justiça aqui não está sendo imparcial. Eles estão sendo justiceiros por causas próprias. E eu sinto informar os irmãos que o nosso país está prestes a sofrer isso. Um julgamento já está passando por isso, por causas próprias. Amados, eles estavam tomados de fúria, porque o novo profeta tinha desnudado seus motivos, tinha chamado o pátio do templo onde eles obtinham tanto lucro de covil de salteadores, de ladrões. Foi Cristo que fez isso. Foi Cristo que entrou lá e virou as mesas e saiu dando chicotada. A ira santa de Deus. Superficialmente, os dignatários e principais sacerdotes, anciões, escribas, podiam fazer uma encenação da aparente impecabilidade de sua conduta, mas no fundo estavam vingativamente ofendidos, convulsivamente agitados, sedentos por sangue. Por que eu digo isso? Porque o irmão precisa visualizar qual é o cenário desse concílio. Eu preciso que o irmão visualize o Deus santo, justo, o Logos, e essas pessoas, e quais eram os sentimentos que essas pessoas ao redor deles estavam, ao redor dele. Esses homens estavam explodindo de ódio por Cristo. Esses homens estavam prontos a derramar sangue ali mesmo. Só que ainda eles não podiam avançar. Ainda não era o tempo. Estava chegando a hora. Mas esses homens já estavam prontos para o mal. E eu imagino, além disso, dessa cena, Cristo olhando para cada um deles e sabendo o que eles estavam pensando e sentindo. Cristo sabia o que estava motivando aqueles homens. E eles perguntaram. Interrogou Jesus sobre o quê? Diz o verso 19 acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Não surpreende que Anás questionasse Jesus a respeito dos seus discípulos.
e depois a respeito do seu ensinamento, pois era justamente isso o que se poderia esperar de Anás. Ele estava muito mais interessado no sucesso de Jesus, porque esse interrogatório e as pautas do interrogatório revelam o que? A motivação desses inquiridores. Então, o que eles estavam incomodados? Com a popularidade de Cristo. E qual é a primeira pergunta? O que você ensina e quem são os seus discípulos? Você vê que sutilmente o interrogatório revela a intenção. Qual era a preocupação de Anás, de Caifás? Qual era o número de seus seguidores? No que, na verdade, ou a falsidade do seu ensino. Eles não estavam muito preocupados se o que ele estava ensinando era verdade ou não. Este é sempre o caminho do mundo, irmãos. Embora Anás tivesse posto a ênfase no lugar errado, a saber, o sucesso externo no ministério de Cristo, Jesus não diz nenhuma palavra sobre isso. Ele põe a ênfase onde ela devia ser posta, isto é, em seu ensinamento. Pois se o ensinamento é correto, o professor tem o direito de reunir seus discípulos. Por que eu digo isso? Vamos analisar o verso 20. Olha a resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Jesus, ele fornece alguma resposta no que tange a número de discípulos? A resposta de Cristo, ela coloca o foco no que precisa estar. Cristo, isso aqui já é um ensinamento tamanho para nós. De que Cristo não está preocupado com números de seguidores. Ele está preocupado com a sua mensagem. E ele focaliza a sua resposta no que ele ensinou. Respondeu Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo. E quando ele diz mundo aqui, ele está dizendo, por onde eu estive em público e estive anunciando. Seja nas sinagogas, especialmente na Galileia, no templo em Jerusalém, na Judéia, Jesus sempre ensinou abertamente. Muito embora seu ensinamento tivesse sido diversas vezes por parábolas. Mas não era algo oculto. Não era algo velado. Era um discurso aberto. O Senhor não tinha, amados, segundo as intenções, nenhum plano secreto, nenhuma agenda conhecida apenas por um quadro interno de seguidores escondidos. Ele havia pregado abertamente o Evangelho. As pessoas gostam de assimilar a doutrina da eleição como um grupo fechado, né? Um grupo privilegiado. Mas eu gosto, amados, de pensar por um outro prisma. Porque quando anunciamos o Evangelho, anunciamos apenas para eleitos? É para todo mundo. O Evangelho que sai da nossa boca, irmãos, abrange todas as pessoas. Agora, a eficácia dessa palavra está nas mãos de Deus. Cristo está dizendo exatamente isso. Eu preguei abertamente. A palavra abertamente aqui, ela é interessante. Ela vem do grego parresia. Ela significa o quê? Cristo está dizendo que ele pregou com ousadia, confiadamente, abertamente, claramente, corajosamente. Ele está dizendo que quando ele falava das doutrinas, quando ele ensinava essas pessoas, ele pregava com ousadia, destemido. Logo, a sua resposta fornece um ponto infundado no questionamento de Anás. Por que você me pergunta o que eu ensinava, sendo que o senhor pregava abertamente, em voz alta, dentro das sinagogas onde os seus homens, inclusive, estavam? Ele diz isso. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo. Toda pessoa que quisesse ouvi-lo, era só ir na sinagoga ou no templo. Se você vivesse naquela época, você fala, hoje eu quero ir lá ver Jesus pregando. Era só você ir. Se você fosse um judeu, sábado, já sabia, sábado eu sei onde ele está. Se ele está em Jerusalém, vai estar no templo. Era só você ir lá, sentar lá,
geralmente no chão, e ouvir. Não tinha nada oculto. Ele falava, ele lia, ele explicava. E toda pessoa era bem-vinda. Que contraste entre seu ensinamento aberto e as sessões estritamente executivas e as tramas secretas do Sinédrio. Quem fazia algo nas ocultas aqui não era Cristo, e sim esses crápulas, que se reuniam com seus grupinhos e falavam: o que nós vamos fazer com este homem? Como vamos conseguir pará-lo? Esses são os crápulas. Cristo não. Amados, Jesus estava pensando neles especialmente quando ele diz que estava pregando aos judeus, que é a segunda parte, onde todos os judeus congregavam. Pensando especialmente nesses homens. Observe, amados, que o judeu ele tem o hábito de se reunir nas sinagogas. Cristo está dizendo: como vocês estão me perguntando algo que vocês constantemente estavam vendo? Como que vocês estão me perguntando algo, sendo que vocês me viam todos os sábados? Vocês estavam lá. Isso prova para nós que esses homens não tinham motivos para falar nada de Jesus. Isso aqui nos prova que eles não tinham acusação. É a mesma coisa que eu perguntar, né, onde que o Vitor estava no domingo, que é hoje, amanhã para ele. Onde você estava no domingo? E sendo que ele está aqui, eu vi ele aqui. É a mesma coisa. Ele vai virar para mim: você é louco? Está ficando maluco, pastor? Eu estava lá. É a mesma coisa. Porque esses homens estão perguntando é infundado, irmãos. Por quê? Porque eles não têm motivos. Eles querem tirar de Cristo um motivo. Eles querem tirar uma prova contra ele mesmo. Totalmente injusto e ilegal isso. Verso 21. Cristo continua respondendo: por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. O que é que lhes falei? Eis que eles sabem o que eu disse. Aqui, amados, é ainda mais certeira a resposta de Cristo. Por quê? Esses homens muitas das vezes ouviram o que ele disse. Mas um ponto aqui que eu gostaria de destacar, quando Cristo fala, eu falei abertamente, isso aqui é um grande ensino para nós, irmãos. Porque uma coisa que eu tenho sentido falta é de pessoas, crentes, que anunciem o Evangelho destemidamente, abertamente. Muitos de nós refreamos os nossos lábios, as nossas palavras, por receio de como a pessoa vai receber o Evangelho. Já não aconteceu assim com você? Eu vou ficar quieto aqui, não vou entrar nesse assunto, porque eu não sei como a pessoa vai receber isso. Aí quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o verso 20, o que eu vejo em Cristo? Ele estava preocupado com uma pessoa ia receber? Ele estava preocupado que esses homens, ao ouvirem o seu ensino, talvez lhe odiassem mais? Ele estava preocupado com isso? E nós? E eu e você? Como temos pregado o Evangelho? Nós temos que ser ousados, irmãos. No seu trabalho, pregue o Evangelho. Ah, mas se eu perder o emprego? Que seja. Mas pregue o Evangelho. Anuncie a mensagem da salvação. Nós temos medo. Nós não somos ousados. Nós não falamos claramente. Isso é pecado. Isso não é ser cristão. Cristo nos dá um excelente exemplo. Ele falou publicamente, sempre com ousadia, com coragem, nada oculto. Você não precisa marcar um café para falar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho aonde você estiver. Essa é a sua fé, isso é o que você crê, e esse é o exemplo do seu mestre. Verso 21, então, amados, ele pergunta a Anás: por que perguntas a mim? E isso não foi um desafio de Cristo. Não, amados. Mas a exigência de que os requisitos da lei exigiam. Veja, por exemplo, amados, eu já trouxe esse texto, eu trago novamente. Mas isso para embasar o porquê que Cristo está falando. Por que perguntas a mim?
Cristo está aqui revisitando os requisitos legais, pois ele é justiça. Ele está colocando Anás contra a própria lei que ele diz que é defensor. Deuteronômio, capítulo 19, versos 16 a 19. Olha só o que diz. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, estão tentando acusar Cristo de algum crime? Estão, então tá bom. Os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor. Cadê a outra parte? Porque Anás aqui é o inquiridor. Ele é o juiz. Juiz pode, Maria, acusar ao mesmo tempo julgar a causa? Pode? Não. Nem naquela época. Traga então as duas pessoas diante dos sacerdotes e juízes, no caso Anás, que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu ou deu falso testemunha contra o seu próximo, deem a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Quem merecia morrer aqui então? Quem merecia morrer aqui então? Anás, Caifás. Porém, não tem testemunha. Aí olha a pergunta de Cristo para este homem. Por que me perguntas? Cristo está aqui revelando, eu estou sendo julgado de uma acusação. Não é a mim que vocês têm que perguntar, é a quem está me acusando. Então vocês precisam de uma testemunha. Vocês precisam de uma pessoa. Cristo diz, por que perguntas a mim? Ao mesmo tempo ele está falando para Anás, você está indo contra a justiça e a palavra dada a Israel. Você está indo contra a lei instituída por Deus. Isso, ao mesmo tempo, é um chamado de arrependimento a Anás. Cristo está dando a oportunidade para esse homem, para ele reconhecer que está tudo errado ali. Mas o coração de Anás é tão corrompido e duro que ele não leva em consideração nada que Cristo faz ou fala. Olha aí o complemento do verso 21. Pergunta aos que me ouviram. Já que vocês querem uma testemunha, pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. E quantas pessoas tinham? Era só sair. Claro, esperar o dia raiar, porque todo mundo estava dormindo. Pegar alguém que ouviu os ensinamentos. Ou não. João provavelmente está na sala, vendo de perto. Pedro está ali embaixo, no pátio, negando a Cristo. Chama lá o discípulo e pergunta. Mas eles não queriam provas quanto ao seu ensino. Eles queriam apenas matar. Eles queriam apenas matar. Que o irmão abra os seus olhos, esteja vigilante. Porque o dia que o Estado e as pessoas perseguirem a igreja, eles vão te levar para o interrogatório. A palavra diz isso. Mas eles não vão querer te ouvir. Eles vão querer te matar. Por isso que Cristo diz, não esteja preocupado quanto ao que falar. O Espírito Santo lhes dará as palavras. E não é pelo que você falar que você vai ser absolvido. Pelo contrário, eles vão concluir os seus planos e vai te exterminar. Isso aqui já ilustra para nós como será o grande dia, a perseguição da igreja. Porque chegará um tempo, segundo as Escrituras, que a igreja será mundialmente perseguida. A igreja será, mas uma perseguição, amados, com ódio contra a igreja de Cristo. É um ódio de assassinar. E vai matar você, vai matar seus filhos, vai matar seu esposo. E se você não for alguém que realmente guarda a fé que professa, se você não tiver a base como Cristo na sua vida, passar por este momento, você vai fraquejar, você vai negar e você vai abandonar a fé. Pergunta aos que me ouviram. O que lhes falei? Eis que eles sabem o que eu disse. O Senhor desmascarou a hipocrisia de Anás e o desafiou a apresentar o seu caso e chamar suas testemunhas. Cristo aplica a própria lei contra esses homens hipócritas.
Ao pedir por testemunha, certamente deixam esses homens sem palavras. E o interessante, a partir do verso 21, não tem mais nenhuma palavra de Anás de nenhum dos seus inquiridores. Cristo calou a boca daqueles homens. Mas tem um aqui, que é agora inserido no verso 22, que tomou as dores. Verso 22. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Mas cadê Anás falando? Cadê a tréplica aqui de Anás? Cadê? Percebe que o relato é tão preciso que João parece realmente estar vendo o que está acontecendo. João está aqui em algum ponto, olhando para o seu mestre, tomando um tapa. Perceba que primeiramente ele relata: e havendo ele dito isso. Por que ele coloca havendo ele dito isso? Porque após essas palavras teve um momento marcante. A narrativa faz uma pausa. Após o pronunciamento de Jesus, dizendo: por que perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que eu lhes falei, eis que eles sabem o que eu disse. Quando ele lança essas palavras para esses homens, a atmosfera muda. Esses homens ficam sem palavras. O ódio que esses homens tinham aumenta, com certeza. Por isso que João ele faz aqui uma pequena, como se fosse uma pequena pausa. E havendo ele dito isso. Porque vocês concordam que era só ele falar, e um dos guardas foi até ele e lhe deu um tapa? Não, ele fala, e havendo ele dito isso. Por quê? Porque ele está colocando atenção nas palavras de Cristo e no resultado do que ele disse. Houve um efeito. E um efeito não muito agradável sobre esses homens, quando Cristo coloca a lei contra eles próprios. E um dos guardas, aí sim, havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Esse texto é tão maravilhoso, porque isso foi pré-anunciado por um profeta chamado Miqueias, no capítulo 5, verso 1. Põe aí pra gente, por favor. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Aí você pensa, mas pastor, não tem nenhuma tradução aqui que é uma vara que ele... A palavra para bofetada aqui é rapisma. E rapisma no grego pode ser traduzido também como um golpe com uma vara. Então, amados, tudo indica que foi um tapa com a mão. Mas a palavra utilizada por João aqui também pode ser traduzida como uma varada. Tomou algo que o soldado tinha na mão, deu no rosto de Jesus. Aí vem de encontro com a profecia. Uma profecia messiânica. Esse guarda, amados, estava ali no julgamento. Mas eu pergunto aos irmãos, ele estava só tinha um guarda? Tinha mais guardas. Jesus estava cercado. Jesus estava como um prisioneiro, com as mãos amarradas, de pé, com as mãos sem utilização. Certo subalterno miserável que pertencia à guarda do templo procurou explorar a situação e tirar vantagem para si. O homem devia estar sonhando com uma promoção, não é possível. Então ele deu um murro, ou uma varada que seja um pedaço de pau no rosto de Jesus. Quando eu era mais jovem, irmãos, e eu fui criado nas leis da rua, né, não com nenhum mérito nisso, pelo contrário, só me trouxe prejuízo. Mas uma coisa que a rua me ensinou era se defender. Aqueles que foram criados na rua também sabem do que estou falando. E uma das coisas que até mesmo ímpios, como eu era, e as pessoas que andavam comigo da pior espécie, um deles matou uns dias um camarada aí na rua.
Eu andava com as piores espécies de pessoas. Mas até mesmo entre nós tinha uma lei. Se houver uma briga e essa pessoa cair no chão, não chuta, cara. Quando você for enfrentar, tem que ser, aí eles falavam, mano a mano. 2 contra 1 não pode. Já é injusto. Tem que ser 1 contra 1. Tá? Pegar pau também não era visto com bons olhos. Tinha que ser no braço, igual. Tanto que abriu uma roda e falou, agora vocês se resolvem aí. E eram os 2. Aí quando eu olho para isso aqui, Jesus amarrado, cercado por um monte. Um deles toma as dores dos sacerdotes e desfere um tapa ou uma paulada na cara de Jesus. Isso nem mesmo um ímpio, acharia certo isso. Mas glórias ao Senhor, que humildemente oferece o seu rosto para que eu e você possamos sorrir hoje. Graças ao Senhor, que oferece as suas feridas, e certamente isso deve ter ferido, para que eu e você possamos estar alegres e ter uma nova feição em nós. Graças a Cristo Jesus. Para atacar um prisioneiro, especialmente um não acusado de um crime, existe esse detalhe também. Cristo até então, ele não foi acusado de nenhum crime. Cristo até então, ele não foi sentenciado, legalmente falando. Ele estava apenas sendo interrogado. Desferir qualquer tipo de agressão a uma pessoa ainda não condenada era ilegal. Isso acontece com Paulo em Atos, capítulo 23, verso 2. Você coloca pra gente, por favor, ô Rodrigo, Atos 23, verso 2 em diante. Olha o que diz. Diante disso, também um sumo sacerdote, Ananias, deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Então era ilegal. Não podia fazer isso. E depois Paulo se arrepende, coitado. O que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo fala. Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ele não sabia que o homem era sumo sacerdote. E ele chama ele de sepulcro caiado, de parede caiada. Ele chama ele de apenas exterior, de hipócrita. Sou hipócrita. Você está me ferindo mesmo sabendo que isso é ilegal? Cristo, ele toma essa bofetada, ele toma essa agressão e ele diz, respondeu-lhe Jesus, veja a resposta de Cristo, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Isso aqui não é uma resposta atravessada. Quando ele diz, se falei mal, dá testemunho do mal. Ou seja, é impossível não sentir-se impressionado com a dignidade e a majestade dessa resposta. Se Jesus tivesse dado uma resposta semelhante àquela de Paulo, onde ele xingou, né, de certa forma, chamou ele de hipócrita, mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente revisitou as cláusulas da lei. Só isso. Amados, não foi o que aconteceu. Nenhuma falta foi cometida. O ato do guarda foi totalmente injustificado. É isso que Cristo está querendo dizer. Se falei mal, dá testemunho do mal. Se eu falei alguma coisa que está errado, tudo bem. Justificável. Mas não foi justificado. Não lhe foi ordenado que desse um tapa em Jesus, como foi dado em Paulo uma ordem. Batam nele. Esse homem agiu por livre e espontânea vontade. Chegou, tomou as dores das respostas de Jesus e foi lá e emendou.
E Jesus olha e diz: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, se eu falei algo que é bíblico, se eu falei algo que é certo, se eu falei algo que é verdadeiro, por que me feres? Por que estou apanhando? Além de ser um ato proibido. A lógica de Cristo, então, amados, foi impecável. Se ele estava errado sobre o procedimento jurídico adequado, eles deveriam ter corrigido ele, em vez de bater nele. Mas como fez? O Senhor falou com precisão. Qual era a justificativa para golpeá-lo? Mais uma vez, Jesus exigiu uma resposta que seus oponentes não deram. Não deram. E eu penso, o que aguarda, amados, as pessoas que desferem golpes contra Cristo? Eu estava vendo um homem em Portugal perguntando às pessoas o que elas criam sobre Cristo. E algumas falando, é um homem, um profeta e tal. Mas ele olhou para e entrevistou um satanista. Eu me senti extremamente incomodado com as palavras daquele homem. Ele xingou Jesus de tudo quanto é palavra. A afeição daquele homem mudou quando falou de Cristo. A ponto de eu imaginar, né, vendo esse texto, se esse homem estivesse lá, ele seria o primeiro a dar talvez um pontapé ou uma paulada na cabeça de Jesus. As pessoas estão prontas, irmãos, a odiarem a Cristo e ao cristianismo, sem terem motivos para isso. Sem terem motivos para isso. O ódio imposto no coração das pessoas está, amados, para com o Criador. Este homem está dando um tapa aqui no Deus do universo. Cristo poderia aqui esmigalhar este homem apenas com uma palavra. Cristo poderia, como ele disse, convocar uma legião dos céus para matar todos aqueles homens presentes. Este homem se vê no direito, sem justificativa alguma, de desferir um tapa no rosto do Deus soberano. Qual é o ponto mais constrangedor aqui para nós? Ele não precisava estar passando por nada disso. E se ele passou, nós que se sentimos orgulhosos, né? Falando com a nossa irmã confessando o pecado aqui hoje, nós que se sentimos juízes, né? Nós que estamos prontos sempre a atacar o próximo, a apontar os erros, até mesmo dar uma bufetada se for necessário. Que orgulho. Talvez eu e você se assemelhemos a este guarda. Mas, amados, eu quero que você destaque perante o texto a humildade, a obediência, a humilhação voluntária de Cristo. Olha a situação em que ele está passando para que eu e você tenhamos vida eterna. Olha o que o Deus todo exaltado está se submetendo, irmãos. Olha diante dos seus olhos. Será que temos motivos, irmãos, para negligenciar a Cristo? Para não andarmos em gratidão todos os dias? Será que isso não é o suficiente? Mas fique tranquilo. A coroa de espinhos, as feridas dolorosas, ainda estão por chegar na narrativa. Isso aqui, digamos, que é só o prato de entrada, os aperitivos. Mas para você que conhece a Cristo, só de estar na presença desses homens já é uma humilhação gigantesca, sem tamanho. E o verso 24 e último. Então Anás o enviou maniatado a Caifás, o sumo sacerdote. O homem que não ofereceu nenhuma reação ao tapa ou paulada, como você quiser, continua amarrado. O homem que não ofereceu nenhuma reação, como um cordeiro nas mãos dos tosqueadores, é mandado para outra pessoa, não dão uma resposta para ele.
Não oferecem uma palavra para esse Deus soberano e continuam com ele amarrado como se ele fosse uma ameaça. Do ponto de vista de Anás, a investigação tinha sido infrutífera. Nenhuma evidência incriminadora tinha sido apresentada, e isso vai se perpetuar, irmãos. Ao último que é Pilatos falar ao povo: esse homem não tem culpa nenhuma. Não enxergo nada de errado nele. E aquele povo sedento por sangue diz: deixe que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E sabe quem foi que disse isso? Os mesmos que estavam na entrada triunfal de João capítulo 12 jogando ramos. Hosana, Hosana, é o filho de Davi. Sabe o que eu temo para a minha vida e para a sua vida, meu amado? Que você seja a pessoa que grita Hosana, mas no momento de crise você vai dar um tapa na cara de Cristo. Textos como esses, irmãos, devem sondar a nossa fé e distinguir de que lado nós estamos. O que nós realmente sentimos por Cristo. Não é à toa que no último capítulo deste evangelho tem um encontro com Pedro na praia e ele diz: tu me amas, Pedro? Tu me amas? E você deve se perguntar isso: você ama a Cristo? Ou o odeia? O que você está pronto a dizer a Ele? O que você está pronto a passar por Ele? E aí vem à mente o texto de Filipenses capítulo 2. Vamos ler? E eu encerro com essas palavras. A partir do verso 5. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui está a prova desse texto que acabamos de ver. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E vocês estão vendo a humilhação. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tenham a mesma mente, tenham a mesma atitude que houve e existiu em Cristo Jesus. Aonde tem espaço para o seu orgulho no cristianismo? Aonde tem espaço para a sua posição de juiz no cristianismo? Olha para o seu mestre e aprenda a atitude de servo. O cristianismo, amados, nos ensina muito. O cristianismo nos coloca aonde devemos estar, confiantes em quem Ele é. E o texto encerra dizendo que Anás o enviou maniatado a Caifás, o sumo sacerdote. Depois, na continuação do texto, semana que vem, veremos a segunda negação de Pedro, a segunda e a terceira. E justamente João vai fazer isso, como disse na introdução, para estabelecer os contrastes. Mas a exaltação de Cristo aqui foi feita. Que eu e você tenhamos essa atitude no que tange ao Evangelho, no que tange ao que anunciamos, que permanecemos nisto, mesmo que soframos, mesmo que sejamos perseguidos, mas se perseguido pelo Evangelho, não ofereça uma resposta. Vá como um cordeiro. Viva na igreja como um cordeiro, não como um tosqueador. Que venhamos, irmãos, ter a atitude de Cristo em nossas vidas. E aqui está um exímio exemplo para todos nós.